Você contou uma história muito curiosa em off, uma história inédita que eu nunca ouvi um caso assim em todas as pessoas que já passaram aqui. Você foi um cara que vomitou de nervoso em um jogo. Eu fiquei incrédulo com essa informação. É um jogo tenso, né? Queria que você contasse pra gente o que que aconteceu nesse jogo e por que que você tava desse jeito tão desnorteado. Não, com certeza. Primeiro que eu já passo nervoso um dia antes, já acordo já preparando pro jogo. Quando o jogo é importante, Quando o jogo é muito importante, né? Todo jogo, né? claro. Senão... Senão você não vive, né? Não, aí eu não tava aqui. Palmeiras também, joga né? 70 Cara, jogos no ano. nervosismo Não do dá. Apesar que a gente passa um pouco nervoso, né? Comparado, É, né? Então, Tem time aí que tá passando pior. muito mais. Mas aí eu já faço toda uma preparação. Então eu já vou trabalhar, já vou pro psicológico. Se eu trabalho home office em casa, eu já fico com a camisa do Palmeiras, já faço toda uma Entendi. preparação, O ritual. todo um planejamento. Não como muito pra não passar tão nervoso, porque já Ah, passa Você normal. tem a camisa da sorte, Já prepara cueca o corpo. da sorte, Eu- faz eu- parte da preparação, alguma coisa da sorte. Eu normalmente faço uma oração só, não tem Faz uma nada oração. específico. Eu sempre faço uma oração até pra não passar tanto nervoso e que o time Oração também, pra né? você não passar mal ou pros jogadores não se lesionarem ou pro Palmeiras ganhar? A gente normalmente tem o costume de fazer oração pra todo mundo, né? A gente tem que Entendi. ajudar os outros, principalmente os jogadores, né? É. Porque se os jogadores forem bem, né? Consequentemente a gente vai bem também. Mas o jogo que eu passei muito mal, que é um negócio inacreditável, foi... A gente teve um jogo inesquecível, né? Acho que o melhor jogo feito na Argentina contra o River Ah, Plate. perfeito. Aquele jogo foi perfeito. Aquele Melhor jogo da foi... Era, eu acho. O melhor jogo da Era Abel. Foi todo mundo, a mídia, né? Que é isso? Quem é esse Palmeiras, É. né? E realmente foi um jogo fantástico. E aí na volta eu tava numa confraternização, num apartamento com alguns amigos. E aí já tava muito nervoso. Só o jogo que a gente tá falando, que a gente não falou ainda, é a semifinal da Libertadores de Isso. 2020 contra o River Plate. Exatamente. E aí na volta eu já não queria ter ido nessa confraternização porque eu já tava passando mal antes, já tava nervoso, porque já fica, né? Até porque eu falei, bom, Isso no jogo da ida ou no jogo da jogo volta? na volta, Na na volta. volta. Na Depois ida eu que- assisti em casa, tranquilinho, Tá. e foi ótimo. Mas só pra... cronologicamente na linha do tempo, você assistiu o jogo da ida dos 3-0. Exato, Você em assistiu casa. em casa, nem você acreditou no que você tava vendo. Não, Você falou, fantástico. estamos na final. Só pulando, batendo, É. gritando e assim vai. Aí E ficou normalmente tranquilo. eu tenho o costume de assistir o jogo sozinho, às vezes minha esposa assiste, mas porque como eu passo muito nervoso, dou tapa no chão, grito, né, converso comigo mesmo, às vezes pego o WhatsApp, converso com os palmeirenses no grupo, a gente já critica, Aham. já fala, então tem todo um movimento, né, Aham. durante o jogo. Mas antes desse jogo da volta, eu particularmente tava muito tranquilo, porque pra mim tava classificado já. É isso. Mas era um jogo importante, então pra mim eu já Você fico um ficou pouco nervoso. Mesmo, assim, mesmo com 3-0 de vantagem, você ficou muito nervoso. E o que me deixa nervoso é marcar alguma coisa no dia do jogo do Palmeiras, e aí não tinha como eu não ir, né? Era uma terça-feira ainda, né? Exatamente, uma confraternização. Nossa, lá, tal, não sei o que, fez. Aí, beleza. Na hora que começou o jogo, eu falei, posso assistir no quarto? Tinha televisão no quarto, eu assisti lá, não, pode, fica à vontade, não sei o que. Cara, na hora que eu vi, eu já tava no banheiro, passando mal, vomitando, tudo na privada do cara. Isso em que altura do jogo? Isso já no começo do segundo Quantos gols já tempo, tinha no começo do saído? segundo tempo. No começo do segundo tempo já. Então, no intervalo, você já começou a passar Já, porque muito já tava mal. passando mal. Já tava passando mal. Já, porque o jogo já tava muito Mal que tenso. tá... Dor no estômago, embrulho... Embrulho, dor no estômago, nervosismo, e aí eu não tava acreditando que tava acontecendo. Cara, e aí que o VAR loucura. entrando, eu falei, não é possível. Aí eu não sabia se eu ficava no banheiro, se eu assistia o jogo, e aí eu tava escutando no banheiro, voltava, eu falei... E passei mal depois do jogo, né? Porque, querendo ou não, foi um jogo muito intenso. Foi muito louco aquele jogo. Foi Aconteceu muito de louco, tudo. acho que foi o jogo mais louco que eu Menos assisti. ataque do Palmeiras. É. Aconteceu de tudo, menos ataque do Palmeiras. menos ataque... Não, e Um o VAR bombardeio, entrando, né? e você fala assim, não é possível, mais um gol, o que é isso que tá acontecendo? O jogo que a gente fez lá na ida. E era um bombardeiro, era chute daqui, Não, dali, não parava, bola não cruzada parava. dali. O Palmeiras não via a bola, o Palmeiras não pegou a bola e bombardeiro aqui, tira em cima da linha ali, afasta aqui, o Everton defende ali, não? O inferno aquele jogo. E né? você olha pro semblante do Abel, né? Não, acaba, né? O Palmeiras Não, você sabe o que consegue fazer, entender. né? É muito louco isso, né? E você consegue entender o Palmeiras pelo semblante do Abel, né? É. Se ele tá bem em campo ou não, independente se você tá vendo o jogo. Se você ligar a televisão agora e olhar o semblante do Abel, você fala assim: não, o Palmeiras tá bem. Não, o Palmeiras não tá bem. Né? Porque ele tem essa Um identidade, né? Uhum. Ele tem esse termômetro. Deu um apagão ali, cara. O River conseguiu se impor de uma maneira que, assim, inexplicável. Tem coisas que não tem E foi os explicação dois lá. mesmo. O River fez uma partida perfeita e o Palmeiras uma partida horrorosa. É, Assim. O Palmeiras foi a não conseguiu junção. jogar Sim. foi a junção, né?
Mas você vomitou. Vomitei e não foi uma vez. Você vomitou... Ah, não foi só uma vez? Não, eu tava indo e voltando, porque eu tava passando, mas não Tava tinha nem mais vomitando sistematicamente. É, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Não só com o meu corpo, mas com aquele jogo, né? Minha cabeça, porque foi um negócio que eu passei muito Cara, mal. que E foi, louco. foi o único, tá? Eu não passei tão mal assim Você no nunca... outro jogo. De foi a única vomitar, vez não. na vida que você vomitou de nervoso. De nervoso foi. Foi a única vez. Outra vez eu vomito passando Não, é mal, né? lógico. Mas e foi o único jogo que eu passei muito mal. Esse jogo pra mim é uma questão inesquecível. E o jogo terminou e ainda você continuou vomitando ou não? Não continuei vomitando, mas continuei com dor no estômago, tava passando mal. Demorei muito pra dormir, né? Como bom palmeirense, a gente Também, acaba né? também demorando. Adrenalina cai de jogo, cara. Você não conseguia dormir, não. A hora Sim. vai passando, você fica, caraca, que jogo foi esse? É. Você não consegue. Você não acredita, você fala, E a nossa. gente vendo o jogo, a sensação era de inacreditável mesmo, porque assim, o Palmeiras, a gente não era acostumado, foi a primeira Libertadores que o Palmeiras ganhou depois de 99, né? Então assim, a gente não viu o Palmeiras ganhar Libertadores, chegar em final, semifinal, era uma coisa meio inédita, assim, né? Sim. E o River era favorito, Era né? favoritíssimo. Então, mas assim, a gente mete 3 na ida, a gente falou, cara, finalmente eu vou ver o Palmeiras numa final de Libertadores, assim, né, com mais recordação e tal. Pô, vamos ver o Palmeiras numa final. Aí, o jogo da volta começa a acontecer aquilo, cara. No meio do jogo você fala, não é possível que de novo a gente vai ficar no meio do caminho, vamos cair de novo na semifinal, É. de novo não vamos ver o Palmeiras ganhar Libertadores. O sentimento era de derrota mesmo ali. Sim. É inacreditável. Você fala, mano, de novo, não é possível É. que esse jogo tá acontecendo aqui. No fim deu tudo certo, né? E o mais incrível, acho que pela tensão do jogo, é você saber que você fez um ótimo jogo no primeiro, fantástico, talvez o Perfeito. perfeito, talvez um dos melhores jogos do Palmeiras. Talvez dos o últimos- melhor mesmo. Talvez o melhor, e depois o pior na sequência. É. E aí, querendo ou não, você ter o risco, sabendo que você jogou muito no primeiro jogo, e cara, você vai ficar marcado porque você não passou por causa que ele jogou horrível. Porque ninguém ia lembrar. Só Não. tá lembrando porque a gente passou. Porque senão ninguém ia lembrar. Sim. E na outra semifinal, né, pra quem não lembra, tava tendo Boca Juniors e Santos, né? Exato. Ou seja, E ninguém acreditava no Santos, né? ninguém acreditava no Santos. E eu tava torcendo pro Santos. Porque se o Boca passa, o Palmeiras ia entregar a paçoca pro Boca, eu tenho certeza. O Palmeiras não ganharia aquela Libertadores. Mesmo com o Boca ruim e tudo mais. O Palmeiras não ganha O do Palmeiras Boca. perdeu do Boca agora. Não né? ganha, não adianta, não ganha do Boca. Você também tinha esse sentimento de que era melhor o Santos passar pro Palmeiras ser campeão e depois, quando chegou a final, que nível de passar mal você está? Você não vomitou, de novo. Não, na final. Mas eu imagino que tenha na sido final um dia passei tenso mu- pra você. Passei muito nervoso novamente, mas nada nesse sentido. Tava na casa do meu irmão, fui visitar. São Paulino. São Paulo, ele Você mora foi- em e ele mora em Mogi. secando e você torcendo. Ele secando, eu torcendo, meu pai tava junto, Nossa. né? Ele tava Aí- torcendo pro Santos. Tava torcendo pro Santos, pra variar. Ele torce um pouquinho mais pro meu pai, né? Pra agradar meu pai, então Aham. ele acaba ficando na dele, ele não se intromete tanto. Mas aí eu lembro de sair, quando saiu o gol do Breno Lopes, eu saí correndo, né? Gritando, nem Ninguém conhecia a acreditou. vizinhança. Rony, hein? Cruzamento do Rony. Cruzamento do Rony, não vamos criticar o Rony. Nunca, Nunca critiquei. o Rony. O Rony é o cara mais esforçado de todos os tempos. E querendo ou não, cara, tem essa parte de energia. Quando acontece todo gol que acontece do Palmeiras, ainda mais nessas questões de final, assim, eu sempre comemoro muito, como se eu tivesse feito o gol. Aham. Eu também me entrego bastante nesse sentido. Sou É. palmeirense, não sou aquele palmeirense fanático no sentido de corneteiro 360, tipo, todos os dias. Gosto de discutir futebol, mas no dia do jogo e assistir o jogo, tem todo um ritual, tem toda uma tradição, e realmente eu me entrego porque é um momento pra mim que faz diferença na minha vida, é uma coisa que eu curto, que eu gosto, sabe? Aham. E aquela Libertadores também, a gente tava num período pandêmico, né? Ou Exato. seja, tinha muitas restrições na época, falar isso hoje é muito louco, mas a gente viveu um período de crise sanitária, cara, que se a gente contar daqui 20 anos, ninguém acredita. Fala, que? Não é possível. Aquela final teve muito disso. Então você não saiu pra comemorar, acho que você tava com seu pai, com seu irmão. Tava com meu pai e com meu irmão, tava em família, Acho que né? não tinha nem vacina ainda, né? Foi em janeiro de 21. Não tinha. Já tava no comecinho da vacinação ainda. Tá, acho que no começo da vacinação, porque a pandemia estourou dia 17 de março de 2020, De se eu não me engano. é. E aí 2021 começou a Começou a vacinação. vacinar, é. Mas aí só ficava em família, né? Você não ia em outro É, você não ambiente se não fosse aglomerava. familiar, né? É. Você não aglomerava. Mas como é um momento histórico, que eu precisava curtir esse momento com o meu Palmeiras e o meu pai, né? Querendo ou não. E aí a gente precisava ver meu irmão, nós fomos lá, aproveitou o momento e a gente ficou lá até porque era aniversário da minha sobrinha. Então a gente uniu o útil ao agradável. Foi um dia antes do aniversário dela, depois no outro dia a gente assistiu o jogo. Aham. Caramba, que. Mas. Mas eu saí correndo, não pela rua, saí correndo ali pela casa dele, comemorando, porque, cara, aquele gol lá, acho que é antológico mesmo, no sentido de
Da Cara, onde surgiu esse gol? eu comemorei demais também, mas aí depois eu pensei, pô, será que não tava impedido? Porque esse negócio de VAR, deixa eu ver de novo, né? Pra Pode ver se vai comemorar valer, nada, né? entendeu? Isso é uma preocupação, né? É complicado. E o melhor é olhar a cara do Pará, né? Assim, né? Nossa. Não saber nem onde tá a O bola, João né? ficou parado. Mas a final foi dura, né? Assim, a gente achou que ia ser mais fácil, pelo menos eu achei que ia ser mais fácil. Porque aquele Santos não empolgava tanto. Era né, um Santos assim. bem... Nem sei como que aquele chegou na final, né? Tinha brigado pra Foi um não cair no acaso. Paulista. Eu lembro aquele time do Santos. E aí depois trocou o técnico, né? Veio o Cuca. Veio o Cuca, ali, assim. Deu uma melhorada no time e tudo mais. Mas o Santos teve um caminho fácil ali na Libertadores, chegou na final e parecia que ia ser meio fácil, assim. O caminho do Palmeiras também foi bom. E o Santos é meio freguês do Palmeiras. A gente falou Sim. que o Palmeiras é freguês do São Paulo, do Boca. O Santos é freguês do Palmeiras histórico, Sim. assim, né? Então, Sim. a gente achou que, pô, tá ganho já. E o jogo foi muito duro, né? O gol Foi. saiu praticamente no último lance ali já. Foi no último lance, pros pênaltis, né? Tipo, prorrogação. E aquele gol do Breno Lopes, querendo ou não, é o lançamento do Abel, né? Vamos pensar que sem a capa do Abel, essa é a capa de lançamento dele, né? Aham. Querendo ou não. Então, quem quer acreditar que ele ia colocar o Breno Lopes e o Breno Lopes ia fazer o gol da final? Sim. Então ali eu acho que é o grande, né, o grande lançamento de Abel Ferreira, que é onde a gente começa uma era, que a gente pode Sim. colocar uns 80 livros aqui pra ele, que ele faz tranquilamente. Aí depois na Libertadores de 21, o Palmeiras também teve um caminho até a final. Acho que não foi tão duro, né? Acho que não foi tão duro. Mas na final daquela Libertadores de 21, você também passou... Assisti com meu pai apuros? só. Você assistiu só com seu pai? Assisti com meu pai. Aham. Assisti com meu pai, mas acredito que aí começa uma era que a gente começa a olhar com outros olhos o Palmeiras, né? Querendo ou não, né? E aí traz um pouco mais de tranquilidade, lógico que a gente tem atenção, mas aí você começa a entender o planejamento do Palmeiras, que é uma coisa que eu bato muito com todo mundo, que eu acho que o Palmeiras hoje ele é uma grande instituição e é uma empresa formada dentro desse planejamento, coisa que não tinha no Brasil, Sim, sim. né? E aí a gente escuta muita questão de SAF, outras questões aí, mas a gente vê um planejamento e concretizando, né? Que eu acho que é o mais importante, porque até então a gente não fortalecia tanta base, né? Hoje você pega aí dos últimos 2 anos, sei lá, de 50, 20 subiu, né? Aham. Deu oportunidade, bombou? Não, são poucos, e assim é o futebol, né? Mas querendo ou não, acho que traz todo um planejamento. Mas eu acho que o de 2020 foi mais marcante do que o de 2020. Porque fazia muito tempo, né? O A gente período... nunca tinha vivido aquilo, assim, né? Aquela euforia, É. a gente crescido e tal, era criança da primeira, comemorei e tal, pô, mas nada como, né, você tá... E mesmo quem viveu bem em 99 já fazia muito tempo. Fazia muito também, tempo, assim, fazia né? muito tempo. Exato. 20 A gente anos. eu nem, como que era ganhar uma Libertadores? Você não lembrava mais como que era. E A você... gente sabia muito como era ganhar muitos títulos. É, né? muitos A gente títulos. ganhou ali em 18 brasileiros, 16 brasileiros, teve aqueles períodos Copa ali, do Brasil no ano do... Mas fora isso, assim, esses 20 anos assim, É um hiato tinha longo. muito pouco título. Né? É.